O nosso primeiro tema de hoje, a nossa primeira pauta de hoje, nossa primeira entrevista, nós vamos falar de cidades e comunidades sustentáveis. Isso faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É o ODS 11. O ODS 11 pertence à Agenda 2030 da ONU, está aí na sua tela já aparecendo o nosso selo, garantindo o trabalho, a nossa linha editorial alinhada à Agenda 2030 da ONU. Então, o ODS 11 integra uma lista de 17 objetivos e de 169 metas que tem a missão de transformar a nossa realidade, a nossa sociedade, a partir do desenvolvimento humano, do desenvolvimento econômico sustentável e da preservação do meio ambiente. E é nisso que a gente acredita e por isso a gente traz pessoas que fazem, não só acreditam, mas fazem a favor desta agenda. E por isso, nosso assunto a partir de agora é a construção de cidades inteligentes no Brasil. A Bright Cities é uma startup GovTech que reforça oportunidades para o desenvolvimento de cidades com melhor qualidade de vida, com foco nos 100 primeiros dias aí de mandato dos novos prefeitos, né, por todo o país. E para falar sobre esse assunto, conectamos nossas plataformas a pesquisadora de cidades inteligentes da Unicamp e CEO da Bright Cities, Raquel Cardamone. Seja muito bem-vinda, Raquel. Boa tarde, é bom tê-la aqui na Sagres. Obrigada, é um prazer estar aqui, Vinícius. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de falar de um assunto tão importante nesse momento. Quando a gente traduz as palavras Smart e City, as pessoas vão imaginar vai já direto para cidades inteligentes. É a tradução literal. E aí ela começa a pensar o que é essa cidade inteligente. Então eu queria entender, dentro do olhar de vocês, Raquel, do seu olhar, como uma das pesquisadoras, como uma estudiosa, uma especialista da área, o que é essa cidade inteligente? O que é esse espaço que a gente tanto deseja e tanto comenta nesses últimos anos? É uma ótima pergunta até para a gente começar, né? Para você entender um pouco do conceito. Cidades inteligentes, esse Smart City, que é o que a gente tem falado bastante, é a absorção de tecnologia e inovação por parte da gestão pública. É como que a gente consegue entregar serviços públicos melhores, mais eficientes, com maior qualidade para o cidadão. Para quê? Para no final a gente ter uma maior qualidade de vida. Então, você citou, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030, de a gente alcançar cidades mais sustentáveis, né, cidades que tenham aí uma gestão que entregue um bem-estar maior para o cidadão. Esse é o grande objetivo aí do conceito de cidades inteligentes. O que faz o do conceito, né, muito próximo da inovação é buscar na tecnologia o que pode ser feito de uma maneira mais eficiente em termos de serviço. Como que a gente pode obter, usando a ferramenta da tecnologia, que está, né, fazendo alterações, mudanças, né, super significativas e relevantes em outros setores como o setor privado, né, onde a gente fala do entretenimento. Como que a gente traz isso para a gestão pública, né, para os prefeitos? Como que eles conseguem utilizar esses benefícios para que a gente consiga, no final, ter uma vida melhor, né, nas cidades, nos centros urbanos e em toda a nossa vida aí do dia a dia. Raquel, você acredita que o Smart City, esse conceito, ele vai nos fazer também corrigir rotas arquitetônicas, urbanísticas? Quantas cidades não fizeram a escolha de investir milhões em viadutos, vou pegar a ideia do trânsito, em áreas, em viadutos, que pensando exclusivamente no carro e talvez com os dados a gente possa perceber que esse foi um investimento errado? É para corrigir rotas, vamos dizer assim? Dá para corrigir rotas? Legal. O que a gente tem que avaliar é que assim, as cidades já estão aí, né? A gente já teve investimento, seja, né, corretos ou incorretos, em infraestrutura. Então, a ideia da que a gente traz esse conceito é agora como que a gente faz para ajustar a nova realidade, vamos dizer assim, das cidades. Então, a gente pensando numa cidade que hoje
né? Tem trânsito, que você citou a questão dos carros, a questão do urbanismo, né? Muito relevante em como que a gente constrói um ambiente que o cidadão ele seja, né? O pedestre seja mais priorizado, né? Espaços, né? De convivência sejam priorizados atualmente, porque essa é a nossa nova tendência em relação a gente voltar a ter essa convivência e a entregar uma maior qualidade de vida. Então, sim, o conceito ele consegue ajustar rotas, né? Então, olhar a cidade como ela está hoje, porque, né, a gente não consegue reconstruir totalmente toda a cidade. A gente tem que olhar qual que é a infraestrutura atual e daqui para frente como que a gente pode ir ajustando, implementando melhorias para que a gente possa atingir, né, o objetivo de entregar uma cidade melhor. Então, você tem toda a razão quando você diz como que a gente pode ajustar essas rotas. E aí passa por análise de 10 áreas, que a gente diz, né? Então, a gente tem que analisar a área de urbanismo, que você citou muito bem, a área de meio ambiente, a área de saúde, de educação, da energia, né? Como que a gente faz a questão das energias renováveis. Então, a gente tem diversas áreas para olhar, infraestrutura em termos de tecnologia e inovação. Então, como eu olho todas essas áreas hoje da cidade e como que eu tenho que priorizar as melhorias e quais são as ferramentas que eu tenho hoje para melhorar esse fluxo, né? Então, como que a gente avalia, e o urbanismo tem mais inovadores hoje da gente pensar como que hoje a gente tem que pensar a forma de viver, né? Então, a gente fala muito, né? Tem um conceito novo aí de urbanismo, que é a cidade em 15 minutos, que está sendo implementado, né, fora do Brasil e agora está sendo falado aqui, como que eu consigo fazer com que eu tenha meu trabalho, meu lazer e minha moradia mais próximo, né, para que a gente não precise ficar tendo grandes deslocamentos e ficar perdendo tempo no trânsito. Então, esse tipo de conceito implementado e buscando entender como que a gente pode transformar as cidades atuais, esse é o conceito de ser uma cidade mais inteligente, buscar ferramentas para que a gente possa fazer essas melhorias. E um dos caminhos também é a tecnologia, mas a gente sempre gosta de dizer, assim, na minha percepção, como pesquisadora, não é só a tecnologia, mas também a inovação, né? Como que a gente pode tirar uma ideia muito bacana de um espaço, de um convívio, por exemplo, de uma praça renovada, para que a gente possa trazer isso. Então, nem sempre saltar na tecnologia, muitas vezes também está num processo ser feito de uma maneira diferente, uma visão diferente, solucionar uma forma diferente aí de um problema que a gente vem enfrentando nas cidades. Raquel, e todo dado é passível de ser levantado? Todo dado é passível de ser cruzado? E que tipo de dados a plataforma que vocês desenvolvem como suporte para as prefeituras, acredito que seja principalmente as cidades, né, o governo municipal? Que tipo de dado vocês coletam? Legal. A tecnologia traz também, né, essa possibilidade da geração de dados. Então, hoje, quando a gente utiliza um aplicativo para chegar num lugar, para saber a rota, né, a melhor rota para chegar de A a B, isso vão gerando dados. Então, quando a gente tem câmeras hoje, elas analisam, elas filmam, mas elas também geram dados em relação a isso. Quando a gente tem esses dispositivos, né, o próprio celular, ela está gerando dados, né, de movimentação do cidadão a todo momento. Então, sim, toda essa geração de dados faz com que a gente tome decisões melhores. Quando a gente avalia esse fluxo, a gente faz com que a gente consiga direcionar rotas melhores. Eu vou dar um exemplo aqui, como, por exemplo, o GPS em transporte público, né? Hoje é utilizado nos ônibus, né, GPS, para a gente entender se o ônibus está chegando na hora certa, né, ou aonde ele está, e o cidadão, antes de sair de casa, pode olhar onde ele está, se ele está atrasado ou não, e não precisar perder tempo no ponto de ônibus. Então, esse tipo de solução são soluções que nós mapeamos. Então, a plataforma hoje, Bright Cities, mapeou, né, mais de 1.000 soluções, utilizando, né, tecnologia ou inovação, para que a gente possa trazer isso para a gestão pública. Então, sim, o nosso foco principal é a gestão pública e as empresas que querem aí trazer soluções, as universidades também, né, que querem fomentar, né, essas soluções para as cidades. Então, a gente tem um problema de trânsito, vamos analisar esses dados, ou a gente tem um problema de segurança. Então, hoje, a plataforma mapeia essas soluções, disponibiliza isso gratuitamente para todo mundo conhecer, nas 10 áreas, né, que a gente citou ali, algumas delas. E também, antes de recomendar a solução, a gente reforça que é muito importante entender, né, qual a situação atual da cidade. Porque a gente precisa priorizar, porque as cidades, né, o ideal é que tenham todas essas soluções aí inovadoras, mas o orçamento é limitado. Então, na priorização, Vinícius, a gente trabalha com muitos dados. E os dados que nós trabalhamos hoje são dados públicos, tá? Dados de IBGE, dados que são publicados, né, DataSUS e diversas outras fontes, dados que são publicados oficialmente.
nós consolidamos esses dados, analisamos eles e a gente gera em cima deles um plano de um diagnóstico, né, da cidade, quais são as áreas que ela precisa priorizar. Então, é um plano de priorização das áreas. E eu também consigo, com isso, fazer comparativos. Como está essa cidade pequena versus a outra em relação à criminalidade? Né? Como que está a questão do atendimento da área da saúde, tão importante aí pela toda a pandemia que nós passamos? Então, os dados, eles fazem com que nós conseguimos ter uma situação, ter um domínio da situação atual, para que a gente possa, né, ajudar na tomada de decisão do gestor público, né, do prefeito, dos secretários, né, e toda a equipe da gestão pública. Antes de eu voltar nesse assunto, é só aproveitando o gancho que você me deu nessa resposta, quando você levanta dados públicos, porque me veio à cabeça agora, porque tem uma semana ou duas, mais ou menos, eu apresentei um debate aqui sobre os mega vazamentos de dados, né, que aconteceu esse ano com teve um com mais de 200 milhões, outro com 180 milhões. A minha pergunta é, o quanto isso preocupa vocês e os gestores públicos, porque na fala desses especialistas, todos eles acreditam que o poder público hoje não está preparado para proteger os dados. Então, quando você diz que são dados públicos, isso passa a não ser um problema dentro da plataforma de vocês. Isso, quando eu digo que é dado público, mas é dado público, ele não diz sobre o cidadão em si, né? Ele diz sobre a movimentação. Então, eu vou falar naquela cidade, as pessoas estão se movimentando daquela maneira, mas eu não passo nome, CPF, dados, são os dados privados e dados que são, né, precisam ser seguros mesmo, né? A gente não tem que trabalhar com a privacidade dos dados. Então, sim, é um assunto muito importante para o conhecimento da gestão pública que está lidando, né, com toda essa movimentação de dados. Então, quando a gente fala da área da saúde, né, tem toda a questão da informação privada do cidadão em relação ao histórico médico. Isso não pode ser aberto. Agora, quantas pessoas estão doentes, quantos leitos de UTI nós temos na cidade, como que está a infraestrutura, isso é um dado que pode ser publicado, que pode ter acesso para que a gente analise e ele fale, olha, dentro do comparativo que a gente tem para uma cidade de 70 mil habitantes, não é esse, né, o número ideal de leitos é esse. Né, o de atendimento, como que está o atendimento, qual o número de doenças cardíacas, por exemplo, número de infartos, como que está? Está saudável, não está saudável? É claro que sempre o ideal é zero, mas a gente sabe que a gente consegue melhorar com esses comparativos. Então, a gente não chega num nível de obter a informação direta desse cidadão, com nome, com CPF, mas sim, né, com o histórico que isso é gerado acima, então a gente não entra nas informações da privacidade de dados. Mas é muito importante que a cidade, né, a partir do momento que cada vez mais está abrindo esses dados, acompanhe, né, como seguro tem que ser a relação entre quais dados podem ser divulgados e quais dados não podem ser divulgados. Mas tendo todos esses cuidados, né, cada vez mais a gente vai estar analisando dados, então acredito que seja um desenvolvimento em paralelo que precisa acontecer. Raquel, e voltando agora no assunto das Smart Cities, é muito fácil a gente pensar uma cidade inteligente, Barcelona, Paris, Berlim, Lisboa, né? Podemos ir em outros lugares, Tóquio, Pequim, né? Estados Unidos. Mas eu consigo ser inteligente numa cidade pequena? Sei lá, vou pegar o exemplo Anhanguera, que é o menor município do estado de Goiás. O prefeito está acompanhando agora a Sagres, ele está ouvindo essa entrevista, é natural que ele entenda, isso não me pertence. É um erro pensar assim? Como é que ele pode se integrar a isso? Não é um erro, mas é um costume que a gente quer quebrar, então a resposta é sim. Uma cidade pequena, ela pode se transformar em mais inteligente, porque o que a gente está dizendo é como que a gestão pública atual dela, com os problemas do tamanho, né, adequados a ela hoje, pode encontrar soluções inovadoras para resolver aqueles problemas. E que pode ser que a tecnologia pode ajudar ou um novo processo possa ajudar. Então, a resposta é sim. A gente precisa tangibilizar esse conceito, não é só os grandes centros urbanos que conseguem. Existem, é claro, diferenças em orçamento, mas existem também muitas soluções que são gratuitas. Então, quando a gente fala, né, do WhatsApp, por exemplo, como que a gente pode usar o WhatsApp para comunicar, né, ou as redes sociais, o prefeito comunicando, campanha de vacinação, informativos sobre doenças, sobre oportunidades de emprego, fomentar a do empreendedorismo,
de uma maneira gratuita, que é utilizando as redes sociais ou utilizando comunicações, né, pelo WhatsApp. Então, tem muita solução que também está disponível gratuitamente e que pode ser usado por qualquer cidade, né, independente do seu tamanho ou orçamento. Outra que eu cito, Vinícius, que é bem relevante, é a questão das ferramentas, né, de ensino à distância, que algumas delas são gratuitas, foram disponibilizadas de maneira gratuita para a gestão pública, né, para que escolas pudessem continuar com o ensino mesmo à distância. Então, é claro que isso também passa por uma questão de infraestrutura, né, de telecom. A gente sabe que a gente está longe ainda do que é o ideal, né, da questão da internet, porém, existem caminhos para a gente andar. Então, sim, qualquer município pode se transformar em mais inteligente, com uma gestão mais eficiente, aproveitando a inovação para que a gente tenha um melhor desenvolvimento e entregue aí uma melhor vida e um dia a dia, né, mais sutil para o cidadão. E aí, pensando, para a gente já ir encerrando também, pensando nesse ano de 2021 e acreditando nesse período pós-pandemia, que passos, para que rumo a gente precisa andar? Para que caminho a gente precisa seguir? Até arriscaria dizer, qual que é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo foi empurrado de uma maneira até mais acelerada por conta da pandemia, que é a transformação digital. Transformar hoje um serviço público, utilizando, né, digitalizando ele, mas avaliando, né, todo esse processo, e fazendo que ele seja mais rápido. Consulta do médico. Eu não preciso fazer o cidadão ir até, né, a unidade de saúde. Ele pode fazer isso de uma maneira remota. Assim, eu evito que ele cria mobilidade, impacto na mobilidade, ele falte no trabalho para fazer isso. Então, assim, é a transformação digital de uma maneira bem adequada, né, com passos para que cada uma cidade saiba absorver isso da maneira correta, saiba priorizar da maneira correta. Então, acredito que isso ficou bem mais claro ainda depois da pandemia, já era algo muito importante, mas se a gente fizer, a gente consegue redução de custos. Já se comprovou que serviços digitalizados, a digitalização traz benefícios, né, em termos de custo para a gestão pública. E traz também entrega, melhora as análises em termos de dados, melhora a qualidade. Então, assim, tudo isso precisa ser levado cada vez mais em consideração, né, pelos nossos líderes prefeitos. E agora a gente está num momento muito importante de renovação, né, novo mandato, que isso seja considerado aí por todos eles. Raquel, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, para a gente falar um pouco sobre essa ideia que vai ganhando força cada vez mais, e boa sorte aí no seu trabalho, nas pesquisas e no trabalho. Nós que agradecemos, parabéns por trazer esse tema, né, ao Maior, esse programa, trazer esse tema tão importante, e a gente fica à disposição aí nas nossas redes sociais, todo mundo para seguir a Bright Cities, porque a gente tem muito assunto legal sobre inovação nas cidades. Combinado. Essa é a Raquel Cardamone, ela que é especialista, pesquisadora em cidades inteligentes pela Unicamp e também CEO da Bright Cities, falando conosco, conversando conosco aqui dentro do nosso Sagres em Tom Maior, a gente falando um pouco sobre a questão de sustentabilidade, desse olhar para os dados, né? A gente conversa internamente sobre o jornalismo de dados, o que é dado. Até nesse debate que eu mediei aqui dentro do Sistema Sagres, se você tiver interesse de buscar, interesse de saber um pouco mais sobre esses mega vazamentos de dados, está disponível no sagresonline.com.br, e até um dos especialistas, eu brinquei dizendo que dados era petróleo. Ele não, é urânio, porque o urânio gera muito mais energia e vale muito mais que o petróleo, né? Então, dados representam uma riqueza, né? Dominar essas informações. Então, ter as informações para ser mais assertivo, gastando menos, tendo melhor resultado, maior qualidade de execução do serviço. Essa é uma tendência para todas as áreas, e a gestão pública, a administração pública das cidades precisa conhecer o comportamento dos seus cidadãos.